reinos se amor, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei.
ao grande Deus, eterno Deus, a Ele que fez todas as coisas, a Ele que nos viu ainda informe e através da Sua palavra viemos a existir para adorar, honrar e glorificá-lo por ser um Deus fiel, um Deus bom e um Deus verdadeiro. Chamamos a todos os irmãos, chamamos a todos que estão ouvindo essa voz, a todos que nos veem, para glorificar esse Deus, a esse Deus que nos chama mais perto, nos chama para ouvir a sua voz, nos chama para trilhar um caminho de santidade, a esse Deus que nos deu o seu Filho, a esse Deus que nos trouxe a sua palavra. Sejamos atentos todo este momento para o que Deus está nos falando, para que Deus está nos encaminhando, que é para uma comunhão com os nossos irmãos, que é uma comunhão com a sua família, que é estar diante dele, dobrando os nossos joelhos, orando, glorificando a Deus e exaltando a este que é digno de todo louvor e a toda adoração. Amém. Teremos uma leitura em conformidade com o que Ele nos deu, para que venhamos a nos preencher dele, somente dele, em nome de Jesus. Salmo de número 30. Ações de graça pela libertação da morte. Salmo de 30 todo. Salmo de Davi, cântico de dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo perturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando abaixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Possamos sempre dar graças ao Senhor pelo seu livramento, pelos seus ensinamentos preciosos durante toda a nossa vida. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor com uma oração. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Eu te agradeço por cada pessoa, Senhor, que está sendo alcançada através desse vídeo, Pai. Amém. Que o Senhor possa estar dando conforto a cada coração. Nós te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias, sabemos que o Senhor tem tudo sob controle. Continua nos dando a paz, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é fiel, apesar da gente não merecer. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sua face é como um leão, seus olhos
amados, é muito bom estar aqui com os irmãos nesta quinta-feira para adorar ao Senhor e juntos, para você que está em casa, ao alcance da nossa voz, que a palavra de Deus possa te edificar de forma maravilhosa, de forma que palavra nenhuma consegue, palavra nenhuma, filosofia nenhuma, nesse momento em que nós estamos atravessando. Então, que a palavra de Deus, ela, somente ela, possa trazer para você edificação, exortação, alegria, paz, entendimento, porque é isto que vai nos nortear as nossas vidas. Então, que você receba aí no seu coração tudo aquilo que Deus quer falar a nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, versículo 7, capítulo 10. E por que é que o Senhor trouxe esta palavra a mim? Porque eu imagino que para alguns nunca tivemos tanto tempo para estudar a palavra, para buscar e também para cumprir, como estamos tendo nesses últimos dias. Últimos dias porque nós acreditamos, nós cremos que o Senhor está bem próximo de buscar a sua igreja, porque os sinais estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Isso não tem como negar, não tem como a gente debater, porque é bem lógico e está bem palpável para nós. Então, que esta palavra hoje possa falar a nós. Em Esdras capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos. Esdras era sacerdote, escriba e copista da lei do Senhor. E ele foi levado na segunda remessa dos 70 anos de cativeiro babilônico. E ele tinha sido colocado pelo Senhor naquele lugar com um propósito. O propósito de Deus era trazer a memória daquele povo que estava sofrendo, um povo que estava desanimado, cabisbaixo, e também tinha deixado de lado a lei do Senhor. Então Esdras, como ele tinha se dedicado em buscar, cumprir e ensinar, ele também tinha sentido essa responsabilidade nos próprios ombros de dizer para o povo de Israel que era tempo de buscar e de cumprir e para repassar a lei do Senhor. E hoje nós temos visto, irmãos, que temos muitas vezes dentro de nós mesmos, em nossas casas, vendo em nós e em alguns que muitas vezes fazemos uma dessas coisas e não fazemos outras, ou fazemos duas, ou fazemos apenas uma, mas não temos este corpo holístico, que é comprometido totalmente com a palavra de Deus, é completo. E essas três coisas na vida do cristão não podem andar separadas: buscar, cumprir e ensinar. E isso me traz à memória coisas a que eu mesmo tenho vivido e vivo e vivi, porque em determinado tempo da nossa vida nós somos colocados na parede, em que se você buscar e não cumprir, quando o seu testemunho vai dizer mais alto do que falar, e muitas vezes na nossa casa nós vivemos lendo a palavra apenas e não cumprindo, e aí o testemunho que nós passamos para o ímpio não é aquele de quem busca a palavra. Porque quando nós buscamos, mas não cumprimos, nós não conseguimos ensinar. E Esdras só conseguiu fazer isto porque ele buscava, ele cumpria e ele ensinava. E aí nós vemos o resultado. Na Bíblia existem mais de 50 citações para a palavra buscar. E isso nos remete a uma necessidade. Buscar. É tempo de buscar ao Senhor. Eu me recordo que foi falado aqui
na igreja sobre a porta da graça. E que ela ainda estava aberta, ainda está aberta, mas que ela vai se fechar. E eu digo o mesmo nesta noite. É tempo de buscar. Ainda é tempo de buscar. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, nos diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústias. E todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, é atual ou não é? E todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Aleluia. Que palavra maravilhosa. O Senhor está atento à sua e à minha aflição. Ele está atento se você buscar de toda a tua alma e de todo o teu coração, com certeza o Senhor vai se voltar para a sua petição, assim como Jesus se voltou lá para aquela mulher cananeia. Vocês se lembram? Quando aquela mulher enfrentou todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as intempéries e até o silêncio de Jesus, ela foi paciente, ela foi persistente com aquela angústia que ela tinha na alma. E ela sabia do que ela precisava, ela sabia quem ela estava buscando, ela sabia que ela estava não diante do mestre, mas ela estava diante do Messias, do dono da vida dela, do Salvador dela, do Salvador e do libertador da filha dela. Então é para você, é para mim, que eu digo nesta noite, que nós estamos diante do nosso Redentor. Aleluia. Nós estamos diante do nosso libertador. É tempo de buscar. É tempo de buscar ao Senhor. E Ele está com os ouvidos atentos a ouvir a oração do seu povo. Não pense que o Senhor não está te ouvindo. Talvez você esteja naquela brechinha do silêncio de Deus. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está ouvindo a sua oração. Seja qual for a sua petição, talvez neste momento que menos importa para você é esta quarentena, porque a sua aflição foi super maior, superior a esta quarentena, a este vírus. Existem coisas na mente humana que superam todas estas coisas. Existem dificuldades na nossa sociedade que antes desta quarentena já estava assolando. Existem coisas que você está enfrentando antes desta quarentena, mas eu quero dizer para você, continue buscando ao Senhor. Ele está com os ouvidos atentos para o seu clamor. Este buscar, irmãos, diz respeito a uma experiência muito forte com o Senhor, uma experiência que eu não posso te dar e que você não pode me dar, mas que somente você, buscando ao Senhor, vai conseguir viver e enxergar o que o Senhor tem para você. E você só consegue cumprir quando você consegue viver essa experiência, quando você consegue vivenciar na sua pele, no seu coração, no dia a dia, essa experiência você consegue cumprir, porque a palavra de Deus ela é tão forte, ela é tão marcante, que você começa a cumprir, porque você começa a ver que é real. Como é que você vai cumprir algo que não acontece, porque você não busca? Como é que você vai conseguir cumprir aquilo que você só ouviu o seu irmão falar, mas que você não se propôs a buscar, você não quer se dedicar, você não quer se retirar, você não quer viver a palavra de fé que muitas vezes você prega? É muito fácil a gente falar de fé, mas no momento da adversidade, a gente tapar os nossos ouvidos para a nossa realidade e simplesmente murmurar diante daquele Deus que nós mesmos pregamos. Agora é o momento de viver esta fé, de
cumprir esta fé, porque só assim você vai ensinar. Será que quando batem a sua porta, você tem palavra de cumprimento e de esperança, de memorial, de força, de vida, de primeiro amor para passar para aquela pessoa? Ou ela pergunta para você se você está bem, você, não estou muito bem não, aquilo não aconteceu bem, aquilo foi uma maldição na minha vida. Uma maldição na minha vida. Aquilo não me trouxe benefício. Será que é esta palavra que você tem nos seus lábios? Ou você diz para o ímpio, não, tudo que me sucedeu foi porque o Senhor quis que fosse assim. Ele tem o melhor para mim. Ele é quem está direcionando a minha vida. Ele é o meu dono. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. É aquele a quem eu transpasso barreiras para ouvir dele qualquer que seja a resposta, e eu não vou murmurar. Foi aquilo que aquela mulher cananeia estava dando de lição para os discípulos de Jesus. Foi esta lição que ela estava dando para os discípulos de Jesus, que nem acreditava que Jesus era o seu Senhor, sabia? Eles achavam que Jesus era simplesmente o mestre, despédia. Eles mesmos que andavam com Jesus, que viam os milagres que Jesus fazia, eles não viam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas aquela mulher, uma gentia, conseguia enxergar isso. Então, irmãos, que nós possamos ter aquela mesma fé para cumprir o que Esdras tinha ensinado aqui na lei do Senhor, que nós possamos cumprir a lei do Senhor na nossa vida, que nós possamos fazer isso de forma... A lei do Senhor hoje não é aquela lei mosaica fria daqueles tempos, é a lei de Deus que está implantada no seu coração, a lei moral, a lei espiritual, a lei que Deus colocou no seu coração. É esta lei que você deve seguir, porque esta fará com que você prossiga os passos de Jesus. Esdras estava ali passando para o povo todo um memorial das coisas que ainda haveriam de vir. Esdras estava trazendo à memória daquele povo algo que ainda não era palpável, mas mesmo assim ele tinha uma fé, ele tinha uma autoridade tão grande para falar que ele conseguiu atingir o alvo. Amém. E para cumprir, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 5, versículo 7. Ezequiel, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Esse povo aqui de Jerusalém, eles não estavam cumprindo a lei do Senhor, e logo lhe sobrevinha o juízo de Deus. Você conhece a lei do Senhor? Você conhece os estatutos do Senhor? Será que você e eu vamos passar impunes diante deste juízo? Será que você e eu vamos passar despercebidos diante deste juízo? Ou nós estamos recebendo esta palavra para colocá-la em prática e para ensinarmos aqueles a quem o Senhor pôs em nossas mãos? Que você, meu amado e minha amada, tenha na sua mente e no seu coração esta responsabilidade de buscar e de cumprir a lei do Senhor,
Porque certamente quando você estiver buscando e cumprindo o Senhor mesmo te revestirá de autoridade para ensinar. Do contrário, serão apenas palavras e filosofias vãs e vazias, que não surtirão efeitos na vida dos outros. A palavra de Deus, pregada, sem ser cumprida, ela não exerce a autoridade necessária para o propósito de Deus em cumpri-la. Então, se você não busca e não cumpre, você não é exemplo para ninguém. Logo, esta palavra é sem autoridade, é sem eficácia. Servirá apenas de escândalo. Que nós possamos ser exemplos de excelência na obra do Senhor. Que nós possamos ser exemplos de excelência em viver a palavra do Senhor para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que têm consciência de quem nós somos e do que nós estamos fazendo aqui nesta terra. Nós precisamos passar isto, irmãos. Porque o que nós temos visto é um evangelho que não surte resultado. E eu quero concluir brevemente esta palavra. Lá em Isaías, capítulo 28, versículo 9. Isaías, capítulo 28, versículo 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceitos e mais preceitos, regras sobre regras e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali. Irmãos, o Evangelho de Jesus não é religiosidade. Aqui estão falando de uma série de preceitos e de princípios que eles cumpriam, mas quando ia se falar de amor, não existia. Quando ia se falar de quebrantamento, não existia. E aí eu quero dizer para você, o que foi que Jesus ensinou? O que foi que Jesus ensinou? Ele nos trouxe lições de amor, lições de rigorosidade e lições de severidade, de ortodoxia, que são práticas para nós, mas que se não são peso para aquele que não conhece a palavra. Não adianta pregarmos apenas religiosidade e que com o nosso exercício de fé não praticarmos o amor. Nós só vamos conseguir ensinar Jesus e ensinar quem é Jesus de fato. Qual é o Evangelho de fato? Se nós o vivermos em nós mesmos. Se nós vivermos esse amor, praticarmos esse amor, que é um conjunto de regras, de fé e de práticas que são inseridos no nosso coração após sermos transformados e vivermos uma nova criatura e fazermos isto valer, aí sim Jesus será pregado através de nós. Para isso é preciso buscarmos, cumprirmos e ensinarmos, porque sem essas três coisas não se vive o Evangelho de Jesus. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Que você tenha uma semana, um fim de semana abençoado e guardado pelo Senhor. Que nada supere o amor de Deus sobre a sua vida. Que nada supere o que você aprendeu. Que nada supere aquilo que Deus deixou para você de regra, de fé e prática. Que você possa buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor. Nós vamos estar orando e que você possa estar intercedendo aí no seu lar, para que onde esta palavra chegar, ela possa alcançar
os resultados que o Senhor propôs que ela alcançasse. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, como uma igreja pura, uma igreja limpa, uma igreja sem mácula, Senhor. Aquela que conhece o que a buscou, o que a redimiu, o que a lavou, que reconhece o Senhor como seu dono e que colocou no coração o propósito de buscar, de cumprir, para ensinar os teus preceitos. Que nós possamos ser Esdras teus, Senhor, sacerdotes teus, que a lei que já está toda para nós, em nossos corações, possa ser cravada, Senhor, na nossa mente, como ensinamento teu, gostoso de te servir, gostoso de repassar aquilo, Senhor, que nós temos de melhor, que nós possamos nos deleitar e que possa jorrar de nós rios de água viva, a ponto de outros beberem desta mesma fonte, Senhor. É o nosso pedido do nosso coração nesta noite, que possa alcançar, Senhor, todas as pessoas, todos os corações que estão sedentos, que a Tua palavra possa alcançar todas as necessidades dos Teus filhos, Senhor, que Tu possa curar, que Tu possa libertar, que Tu possa abrir as comportas dos céus e operar milagres, ó Deus. Nós cremos nos Teus milagres, que neste momento, Senhor, de total dificuldade, Senhor, para esta nação, dificuldades financeiras, dificuldades na área da saúde, dificuldades emocionais, Tu possa estar, Senhor, providenciando todas estas coisas para os Teus filhos, Senhor, porque nós cremos que Tu és o nosso Redentor e que Tu vives e que nós estamos buscando no rio, na água viva, no lugar certo, Senhor, e de Ti teremos a resposta certa, no nome de Jesus. Amém. Pastor Éder, com a bênção apostólica. Boa noite, amados. O nosso desejo é que essa palavra tenha entrado no teu coração. Receba essa palavra. E aí, em casa mesmo, num gesto simbólico, juntamente comigo, vamos receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas até a volta do nosso Senhor Jesus. E o povo de Deus, uma só voz, diga amém. Sua face é como um leão, seus
filho de Deus